E aí pessoal, como vai? Tudo bem? Eu sou o Juninho, bem-vindos ao All Star Comics e hoje Mr. Miracle by Steve Englehart e Steve Gerber, edição que eu tinha deixado em stand-by. Já estou com ela já tem um certo tempo, mas queria ler ela mais ou menos na sequência de O Quarto Mundo. E bem, posso dizer que valeu a pena, pessoal. O motivo é o seguinte: as histórias do Senhor Milagre aqui, elas são as primeiras histórias do Senhor Milagre após a saída do Jack Kirby, pessoal. Então estava bem curioso para ler e valeu a pena, cara. O Steve Englehart, principalmente, acrescenta muito ali a mitologia do Senhor Milagre e também ali pro Quarto Mundo, cara. Foi bem interessante o que ele fez, cara. Bem, então, vamos lá. Vou tentar manter esse vídeo aqui não muito longo, mas tem um bocado de coisa para falar, então vai ser meio difícil. Mesmo assim, vamos em frente, né? Tá aí a capa da arte da sobrecapa. Essa daqui não é uma edição deluxe, pessoal, uma edição formato americano, né? Formato padrão lá dos Estados Unidos. A edição deluxe desse, pessoal, é algo semelhante ao que é a nossa edição definitiva, certo? Em questão de formato ali, dimensão, seria mais ou menos aquilo. Tem as orelhas. Do lado de cá, biografia dos autores. Vamos lá. Essa arte aqui é da capa da edição 25, Senhor Milagre. Essa daqui não é a Grande Barda, se alguém estiver pensando nisso aí, porque foi o que eu pensei primeiramente. E vamos lá então. Tá aí os autores das histórias que aparecem nessa edição. Senhor Milagre, criado pelo Jack Kirby. Vamos lá, pessoal, conteúdo dessa edição. As 3 primeiras histórias são The Brave and the Bold, publicadas nas edições 112, 128 e 138. São 3 encontros do Senhor Milagre com o Batman. A primeira história ela se passa antes da edição 118 não, antes da edição 18 do Senhor Milagre, que para quem viu o vídeo que eu fiz sobre a conclusão do Quarto Mundo, lá eu citei lá, né, que essa é a edição quando o Senhor Milagre casa com a Grande Barda e os dois vão para Nova Gênese após isso. Então essa primeira história se passa antes disso e as outras 2 histórias se passam antes da história 19, que é quando o Steve Englehart acaba assumindo aí o roteiro aí de Senhor Milagre. Depois vem a sequência da edição 19 até a edição 25. O Steve Englehart foi até a edição 120 não, até a edição 22. Engraçado é que lá ele assinou com outro nome, pessoal. Coisa estranha, hein? E outra coisa estranha assim também é que ele assinou com outro nome lá e logo em seguida veio o Steve Gerber assumindo assim, praticamente a continuação da história dele, né? Uma história que seria para ele finalizar, né, a meu ver. Então parece que algo ocorreu ali, né? Mas bem, depois por último vem DC Comics Presents número 12, que é um encontro ali do Senhor Milagre e do Superman. Bom, vamos lá. Aqui as histórias de The Brave and the Bold. Vou fazer uma passagem rápida por elas aqui. São 3 encontros normais, não acrescentam nada assim de muito especial. Capa da edição 128. Legal ver os desenhos do Jim Aparo. E aqui a edição 138. E aqui começa o Senhor Milagre do Steve Englehart. Detalhe, desenhos do Marshall Rogers
e depois desenhos do Michael Golden, se eu não me engano. Depois eu confirmo. Legal, pessoal, que eles, além dos dois serem grandes desenhistas, todos os dois também, assim como o próprio Jack Kirby, cara, deram posso dizer, um carinho especial ali pro traço da Grande Barda, né? Todo mundo desenhou ela assim de forma magnífica, cara. Todo mundo enalteceu a beleza da personagem, que era algo que o Jack Kirby fazia. O pessoal deve lembrar que todo mundo era quadrado ali no traço do Jack Kirby, mas a Grande Barda tinha um traço todo especial, né? E bom, pessoal, nessa primeira história aqui, a Grande Barda acaba sendo sequestrada pela Vovó Bondade, o Dr. Bedlam, o Canto, e o Sr. Milagre acaba indo ao resgate dela. Detalhe aqui que o Englehart, apesar do Jack Kirby não ter concluído ainda, o pessoal deve lembrar que ele voltou para concluir a visão dele do Quarto Mundo depois, né? Bem depois disso aqui ainda. Mas o Steven Englehart ele teve essa ideia de que os novos deuses estavam em guerra, né? Então acaba que sendo essa a desculpa, né, do Senhor Milagre ter que resgatar ela sozinho. Aí aqui já nessa primeira história, cara, já tem um detalhe bem interessante, que é o seguinte: o Senhor Milagre sempre utilizou a caixa materna, certo? E sempre tratou ela como algo divino, né? Mas aqui ela meio que começa a fazer parte dele, entendeu? Não um mecanismo ali, como se fosse a essência dela, sabe? Já é uma ideia assim bem interessante. Aqui é a capa da edição número 20. E bem, vai dar sequência à história. O Senhor Milagre, obviamente, vai resgatar a Grande Barda. E ele vai chegar numa conclusão que a solução para os problemas dele, tanto dele quanto os problemas dos novos deuses, né, Nova Gênese e tudo mais, é acabar com o tirano de Apocalipse, Darkseid. E ele resolve comprar essa briga, né, cara? Primeiramente ali ele vai com a ideia de meio que fazer o povo, né, de Apocalipse acordar, né, sair desse transe ali, dessa dominação que o Darkseid faz por todo o planeta. Mas ele acaba realmente entrando em confronto direto com o Darkseid, cara. E é aí que eu falo, velho. O pessoal deve lembrar que lá no vídeo do Quarto Mundo eu falei que lá o Darkseid a gente não vê ele fazer nada realmente Darkseidiano, né? Ele é temido e tudo mais, mas a gente não vê ele agindo mesmo assim, né? E aqui, cara, a gente talvez tenha sido a primeira vez que a gente vai ver o Darkseid agir como o Darkseid, né? Porque essa daqui ainda é uma das histórias assim bem recentes do personagem, né? Não tem como eu afirmar porque, bom, eu não nasci nessa época, eu não li tudo, né? Mas talvez possa ser a primeira história que a gente veja o Darkseid sendo Darkseid. Cara, no confronto dele com o Senhor Milagre, o Senhor Milagre imbuído pela caixa materna, inclusive, né? Cara, o Senhor Milagre era menos do que nada, sinceramente, sabe? Só pra gente ver o nível que era o Darkseid, que o pessoal já estava começando a ter essa ideia do que é o Darkseid, né? Cara, assim, sensacional, velho. Por fim, vem o último capítulo do Englehart, que é essa edição aqui, edição 23. Aqui o artista já era o... Ah, não, pô, edição 22. Aqui quem assume já é o Steve Gerber. Ele assume basicamente numa continuação direta das ações ali do Englehart, sabe? Parece que ele entrou ali meio que para substituir o cara mesmo. Tem uma suspeita de que algo estranho ocorreu aí, né, cara, nessa saída do Englehart. E aqui entra o Michael Golden, desenha muito também. E aqui a gente tem umas revelações muito legais aí do passado do Senhor Milagre, né? Ele meio que passando por um julgamento e analisando a vida dele como um todo ali, de certa forma, né? Essa guerra ali dos novos deuses, a ida dele para Apocalipse, né? Nessa troca de filhos ali para ter um cessar, né? Para cessar a guerra que estava acontecendo na época. Cara, é demais esse capítulo, velho, muito bom. Gostei bastante, traz algumas revelações aí bem interessantes. E por fim continua aí a história com o Steve Gerber. Aí ele traz o Scott de volta para a Terra.
as histórias ficam mais ou menos naquela pegada do que o Jack Kirby estava fazendo ali após a edição 11 do Senhor Milagre, né? Mais ou menos ali entre as edições 12 e 16, mais ou menos, né? São aventuras normais, né? Se ia chegar a algum lugar, a gente provavelmente nunca vai saber. Por quê, pessoal? Acaba que a edição é encerrada, assim, tudo em aberto, cara. Se encerra na edição 25 e fica tudo em aberto, ninguém sabe o que aconteceu. E podia chegar a algumas coisas bem legais, né? Mas o principal mesmo ali, que foi o que o Steven Englehart fez, cara, ficou sensacional, sabe? Aqui tá a capa da edição 25, a última edição do Steve Gerber. E ela acaba totalmente em aberto. Lembra da moça lá, então, que tá na capa? Ela é meio que uma armadilha viva, sabe? Que sempre se adapta aí às escapadas, né, do Senhor Milagre, né? As fugas do Senhor Milagre. O personagem estava bem interessante, a história tinha um potencial legal e acaba aqui, cara, e ninguém mais sabe o que aconteceu. E aqui tem o encontro do Superman com o Senhor Milagre, uma história normal também, no estilo The Brave and the Bold. E aqui vem a capa, né, a capa que seria da edição 26, nunca publicada anteriormente. E aqui a propaganda, né, que veio nas edições da DC na época, falando do retorno do Senhor Milagre. Bom, pessoal, uma pena que não continuaram aí a história do Steve Gerber e do Steven Englehart, mas o que o Steve Gerber trouxe aqui já valeu a pena, pessoal. Então, não sei se a Panini vai publicar essas histórias por aqui algum dia, não faço a menor ideia. Eu dei uma pesquisada sobre o Senhor Milagre, não tem tanto material assim, né? Tem bem pouco, para falar a verdade. Tem uma sequência ali, uma nova publicação que foi mais ou menos 28 edições no final dos anos 80, para o começo dos anos 80. Nos anos 90 teve uma outra série ali de 7 edições. Tem os 7 Soldados da Vitória, mas ali é o estilo Norma, não é o Scott Free, mas eu tenho bastante interesse em ler esse material, nunca li. Parece ser bem interessante. Inclusive tem um companheiro aí que tem um canal, os 7 Soldados da Vitória. Acredito que seja por conta da história também. Se ele puder me falar aí, se ele que provavelmente já leu, se puder me falar aí se é realmente muito bom, cara, fico bem agradecido. E bem, pessoal, tem o Senhor Milagre também que está saindo aí no Estado Futuro, né? Future State. Que lá também é o estilo Norma, mas já vi alguns reviews, diz que não é lá muito bom, diz que até é bem chato para falar a verdade algumas vezes, mas talvez eu pegue a edição, parece que vai ser publicado numa edição só aqui. Então, talvez eu pegue ali, meio de curioso, só para poder ver como é que ficou. Bom, no mais, muito obrigado a quem assistiu. Se gostou, deixa um like e tamo junto. Até a próxima. Valeu!